Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 16. Lá está escrito assim: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Grandioso e altíssimo Deus, nós dependemos unicamente de Ti, Senhor. Esse mundo está perverso, esse mundo está nu, miserável, e não consegue enxergar, ó Pai. Mas nós Te recebemos com todo o nosso amor, e nós pedimos a Ti, Senhor, agora, fale em nossos corações, ó Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos, um minuto? O profeta ensina, irmãos, que tudo começa pelo ensinamento de uma criança. Tudo aquilo que produzimos espiritualmente começa com o ensinamento do pai com uma criança. É por isso que nós vemos o sistema brasileiro e todo o sistema mundial fazendo de tudo para matar a família, fazendo de tudo para acabar com o conceito familiar, aquilo que Deus falou lá do princípio. Mas em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2, é o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Amém? Essa palavra nos ensina e nos exorta sobre isso. Uma família, para estar em Cristo Jesus, precisa ser unida, quanto uma igreja, como o pastor Marcos falou aqui. Quando uma família, um pai ou uma mãe se racha, a família se racha também. O profeta nos ensina as orações dos pais com os filhos, as orações dos filhos se reunindo, orando o Pai Nosso, como o pastor falou aqui, aquele bom ensinamento de uma família. A palavra de Deus chega a dizer que o jovem é a flecha na mão do valente. Aí nós olhamos para o outro lado, Satanás personificando isso, e ele pega alguns jovens para perverter. Eu separei aqui, que eu gosto de falar um pouco sobre dados. O profeta diz sobre o movimento da contracultura. Não sei se vocês já ouviram falar. É um movimento que ele surgiu lá, teve um ênfase em 1960, focado na transformação da consciência e do comportamento. Destacou-se pelo movimento hippie, liberdade sexual, ambientalismo e pela cultura underground. As principais características surgiu em um meio de mudanças sociais. Veja bem, o manifestar de Satanás, impulsionado por jovens que buscavam novas formas de expressão e liberdade, muitas vezes influenciados pela geração beat, influenciado o movimento de 1940 e 50, conhecido por os rebeldes. Veja, movimento hippie simboliza principal, pregando paz e amor, vida comunitária e quebra de tabus. A quebra de tabus que ele fala é aquele bom pai que educa seu filho, aquele bom casamento onde é um homem e uma mulher que se unem e ali tem filhos e povoam a terra. O mandamento de Deus começou sendo desvirtuado por jovens que eram considerados os rebeldes. E olha como Satanás foi dando voz a isso e foi aumentando isso. E chegamos no carnaval de hoje, nessa má decência, que carnaval significa uma festa da carne, sendo que a nossa Bíblia falou para nós viver pelo Espírito. Amém? A revolução sexual, uso de pílulas anticoncepcionais. Podemos dizer que muitas até das irmãs adotou isso hoje. Deus tenha misericórdia. É um veneno até, cientificamente, em todos os aspectos. Traz câncer. Você vê muitas mulheres com câncer hoje, de tanto tomar essas porcarias.
Então foi matando ali algo que Deus constituiu em ter filhos, uma família unida em Cristo Jesus. Aquela oração maravilhosa, eu posso lembrar aqui dos meus pais nos reunindo. A minha mãe, nós sempre brincava com ela que ela tinha uma oração muito familiar, todas as vezes ela fica brava quando eu falo sobre isso, mas ela sempre usava o nome de sangue carmesim. Oh, irmãos, nós somos dependentes desse sangue. E quando o pai orava, às vezes nós dormia, porque era mais longa, mas eram princípios que eles duram por uma eternidade, irmãos. Hoje, se eu estou aqui, foi bendita aquelas orações que estavam lá, aquelas reuniões em família que estavam lá, naquele pequeno arco-íris, onde meu pai se colocava no púlpito e às vezes só tinha nós para ouvir, e nós éramos abençoados com aquilo ali. E hoje nós olhamos para as famílias, não tem mais família, tem pai e mãe de pet, e eles vêm com toda a cara de pau e falam assim: olha aqui, ó, tio, dá benção pro titio. Não tem nem vergonha na cara mais. Tem mais amor a um cachorro do que a um ser humano. Eu vi jovens que mataram um animal, e não estou aqui defendendo quem mata animal, porque são criaturas de Deus, foi Deus que criou, mas eu vi até facções correm atrás desses jovens para matá-los. Agora, se fosse um cachorro matando um ser humano, estava tudo certo. Você vê, irmãos, o valor de Deus sendo corrompido por Satanás hoje. E é por isso que nós sempre tivemos esse tema. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jovens, crianças, lá no antigo, em Êxodo, quando um jovem era desobediente, seus pais já não sabiam mais o que fazer, levavam ali diante a congregação e falavam: ó, não ouvem minhas palavras, não tem jeito. Eles apedrejavam eles. Hoje Deus mostra para nós que quando um membro do corpo está relutante contra a palavra, nós o desliga do sangue, e Deus sabe tratar com cada um deles. Amém? Deus, Ele nos formou, irmãos. Ele sabe como dobrar um valentão. Ele sabe como dobrar cada um de nós. Amém? Seguindo aqui, então, deu maior liberdade comportamental. Esses jovens que tiveram uma grande reputação na sociedade. A arte da música, o rock and roll, foi central como festival e psicodelícia, além do cinema e imprensa e alternativa. Psicodelícia, irmãos, para aqueles que não conhecem, experiências mentais alternadas, muitas vezes induzidas por drogas, LSD e cogumelos, essas coiseiras. Veja como esses jovens foi pervertendo, foi levando devagarzinho, e logo estava ali uma multidão de jovens, como tinha aqui em Presidente Prudente, né, num ginásio de esporte. Estavam tão loucos que falavam: olha o trem, todo mundo deitava, e não era nada, coisa nenhuma. Os jovens precisam ficar em êxtase pelo Espírito Santo, é isso que precisa. Nós não precisamos de LSD e não precisamos de porcaria nenhuma. Nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos de uma família verdadeira, constituída por Deus, de um homem, de uma mulher, ter filhos verdadeiros, na presença de Deus, obedecendo os mandamentos. É isso que nós precisamos. Amém? Agora, a cultura no Brasil, embora sob ditadura militar, movimento brasileiro influenciado pelo tropicalismo e pelo MPB, música popular brasileira, eu vou dizer, sem filtro nenhum, uma verdadeira bosta. Prega uma porcaria para os jovens e estão lá tudo pulando. Como um comentário que surgiu numa pregação minha, um jovem lá, uma pessoa comentando lá: vocês são um atraso do ser humano. Vocês vêm com essa mentira da Bíblia, e vocês são um atraso da evolução humana. Eu pergunto: que evolução? Por isso que trazemos essa escritura, irmãos. Estão nu,
acham que tem muito, que tem dinheiro, mas estão cegos, miseráveis, quebraram o mandamento sagrado do Senhor. Amém? Agora, a palavra de Deus nos exorta sobre os mandamentos dos pais. Nós não vivemos sob uma ditadura de Deus, irmãos. Nós amamos viver sobre a direção de Deus. Um pai, um filho não tem que viver sob a ditadura do pai, mas um pai tem que impor respeito, como um reinado. A sua casa é o seu reinado, meu irmão. Jovem, você que vai casar, a sua casa é o seu reinado. Você reina lá, e a sua esposa é a sua rainha. Mas não tem que ser conquistado com ditaduras, porque não dá certo, não funciona. Tem que ser com amor, como o nosso Deus nos conquistou, dando a vida por nós. Assim que o bom esposo conquista sua esposa, ele ama ela a tal ponto quando Cristo amou a igreja. É assim que uma família é formada. Então eles se unem, e ele tem filhos, e ele ama aqueles filhos, e ele ensina a boa conduta, e a partir daquela boa conduta familiar, onde aquelas crianças começam a amar viver sobre as leis de Deus, e elas crescem crianças com princípios cristãos. Amém? É maravilhoso meditar na família. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o que diz lá para os jovens? Jovens, foge do desejo da mocidade, não vá por aí, não vá sobre essa tal liberdade que eles pregam. Irmãos, o desejo da carne é morte, mas aquele que vive pelo Espírito, ele encontrará uma vida após essa morte aqui. Amém? Ele encontrará uma família celestial do outro lado esperando. Agora é a mesma forma com a família cristã que estamos aqui. Vivemos sobre os mandamentos de Deus, vivemos sobre a lei de Deus, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. É assim que Zacarias diz para cada um de nós. Mas nós precisamos voltar ao princípio. Nós precisamos voltar lá. Como um jovem, um homem falou para o profeta: olha, em vez de você criticar as mulheres tanto, ensina para elas a álgebra do Evangelho, o ensinamento. Ensina elas como receber o Espírito Santo. Eu falei: como que eu vou ensinar isso, sendo que nenhum abecedário estão fazendo? Como que você vai ensinar, meu irmão, o seu filho a amar Cristo, se ele não está nem te amando, se ele não está nem tendo uma boa conduta familiar? É a base. A palavra de Deus diz aqui, eu marquei aqui, creio que é em 1 João, no capítulo 4, versículo 20: se alguém afirmar amar a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Imagina o pai e a mãe. Em Provérbios 30, 11 ao 17, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Você vê filhos matando mães, filhos matando pais, e vira uma desordem. Êxodo, no capítulo 21, versículo 17: e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E vai seguindo, e vem falando mais. Eu não sei se eu marquei mais aqui, só que existe uma promessa para você, existe uma promessa para mim. Se você ter um bom casamento, procurar dentro das bases da palavra, por livre e espontânea vontade, por amor. Quando Paulo se constituiu prisioneiro, foi por amor, não foi por força e por violência. Ele encontrou o Logos e ele se rendeu por completo. A igreja precisa se render ao Espírito Santo para ele conduzir. Amém? Se você ter um bom matrimônio, e a Bíblia diz, dá uma promessa para você: ensine sua criança no caminho que ela deve se andar, e até depois de velho ela não se apartará dele. Amém? Eu creio que também é em 2 Coríntios ou Timóteo, algo assim, quando Paulo e Silas também estavam ali na prisão, outra promessa para você, e eles pregaram ali, as cadeias caíram, e aquele homem, sabendo que ia morrer,
porque eles tinham fugido. Ele ia já cortando o seu pescoço e falou: não, pera aí que estamos aqui. E ele viu aquelas maravilhas, que eles não estavam fugindo. Pô, mas pera aí, tem algo diferente nesses homens. Olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que ele diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e salvará tu e a tua casa. Amém? Essa é uma promessa, irmãos. Amém? Então, é um pequeno tema que eu já estou encerrando agora. Não deixe a família morrer. Não deixe, meus queridos irmãos. Lugar de pet é no quintal. Primeiro que é cachorro para nós. Pet ficou para os americanos. Lugar de pet é no quintal. Entrou para dentro de casa, sai para fora. Não é em cima da cama. Agora o seu filho, você tem que amar e zelar por ele. Ele é a sua semente. Ensina ele verdadeiro no caminho que se deve andar. E ele não se apartará desse caminho. Ainda que Satanás atropele ele, ainda que Satanás perverta por um tempo. Poderia dizer que foi assim a vida de Zaqueu. Ele era um homem judeu, ele tinha princípios, mas Satanás o atropelou ali com as finanças. Ele era um homem que aborrecia o seu tempo ali. Mas sabe de uma coisa? Aquela árvore era o melhor lugar que ele poderia estar. Quando ele teve um encontro com Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce da árvore, porque convém que eu vá pousar na sua casa. Irmãos, um dia desses, a vida irá cruzar, irmã, a vida do seu filho que está lá fora, a vida do seu filho, irmão, que está lá fora, e ele nunca mais vai se apartar desse caminho. Amém? Creia de todo o coração, porque a fé é o firme fundamento que o Senhor nos tem dado. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.